aqui o ovo, 4, 8, 16, 32 células, 64 células, e aqui uma fase que é chamada de mórula, tá? Mórula significa massa compacta, tá? Então, quando eu não consigo mais identificar as células, e quem conseguiu ver na última aula, lá 16 células, percebeu que de 16 para 32, como eu achato, né, eu vou perder o 3D. Então, fica uma célula sobre a outra, é bem difícil pelo microscópio de diferenciar 16 para 32, de 32 para 64 já fica bem impossível, porque o embrião ele vai se formar uma massa compacta, tá? Uma bolinha compacta. E quando eu coloco a lamínula em cima, isso achata, tá? Depois vem o estágio de blástula, tá? A blástula é onde as células começam a realmente se diferenciar e o embrião começa a ficar mais achatado, tá? Essa fase de blástula tem a fase primária, secundária, depois vem a fase de gástrula. Gástrula é a gastrulação, ou seja, vai começar a formar o sistema digestório. Isso é a primeira coisa que forma na gente também, e que é a evolução dos animais. Se vocês lembram, sonho de consumo dos animais, né, durante a linha da evolução, é sair da água. E para sair da água, o sistema digestório tem que estar desenvolvido. Então, se a gente pegar a linha, né, de desenvolvimento, de evolução, a gente vai vendo que o sistema digestório vai direcionando o animal para que ele se adapte fora da água, né? Para que ele tenha um sistema onde ele possa buscar comida e não que a comida venha até ele. Que essa é a vantagem da água, né? Se eu me mover, a chance de aparecer comida ali é mais fácil do que se eu tiver que ir atrás da comida, tá? Então, a gastrulação, ela é uma fase inicial e os animais tendem a formar a gástrula primeiro, o sistema digestório primeiro, bem? Essas são imagens de microscópio, de microscópio eletrônico. Então, ela tem muito mais detalhe do que o microscópio óptico que a gente usa no laboratório normalmente, tá? Então, aqui eu posso ver as membranas do ovo, tá? E o fato dele estar fertilizado, ó. Aqui dentro eu já começo a ver um núcleo diferenciado. Então, isso daqui, no microscópio eletrônico, é sinal de ovo fertilizado. Reparem que o núcleo só vai diferenciando mais ainda. Então, um ovo fertilizado, único. Aqui, 2 ovos a partir desse. Então, esse aqui sofreu mitose e fez 2 exatamente da mesma forma que ele. Então, isso daqui a gente chama de fertilização, esse sinal de fertilização aqui, tá? Isso no mundo lindo do microscópio eletrônico. Aí, quando a gente vai para o nosso lá, no nosso microscópio, e isso é um ovo não fertilizado. Então, lembra que a gente olhava e falava, olha, a membrana dele tá íntegra, a cor dele, ele tem uma cor só, não aparece nenhuma coisa diferente, ele é redondinho, tá todo uniforme, não tem nada de perda de uniformidade. Então, esse ovo aqui, não fertilizado, tá? Quando ele fertiliza, olha o que acontece. O núcleo se diferencia, a membrana de fora fica bem mais aparente, ele fica mais escuro e aparece, ó, tipo uma voltinha nele, né? Tem uma diferenciação da membrana também dele, tá? Então, essa diferença, ovo não fertilizado, lá no microscópio óptico, com um ovo fertilizado também no microscópio óptico. Professora, lá no laboratório, vou conseguir enxergar isso aqui? Não, não vai. Isso aqui só se a gente usar óleo de imersão. E aí fica mais complicado. Mas então, como eu vou diferenciar? Você vai diferenciar, olha, cor mais clara, não tão homogêneo, não, desculpa, bem homogêneo, nada diferenciando aqui. Agora, olha um ovo fertilizado, ele já vai ter uma membrana diferenciada, uma volta aqui,
e aqui o centro é bem mais escuro. Então, da diferença de tonalidade, né, do corante. Por quê? Porque eu vou começar a ter os elementos celulares mais diferenciados. Então, as organelas vão se diferenciar, a célula vai ficar pronta para fazer mitose. Então, tudo ali dentro começa a ser diferente. Então, a cor muda, a membrana muda, são sinais bem simples, mas que vão a olho nu não, desculpa, ao microscópio você vai conseguir identificar, tá bem? Então, primeira fase é diferenciar um ovo não fertilizado de um ovo fertilizado. E aí a gente viu lá, tá? Essas imagens, microscópio eletrônico, tá? E essa imagem, microscópio óptico comum. Então, esse não fertilizado. Esse aqui, fertilizado, tá? Agora, a célula se dividiu. Então, primeira característica, quando a célula estava sozinha, ela não tinha parceira, não estava fazendo mitose, o tamanho dela era grande. A partir do momento que ela começa a se dividir, então, ó, 4 células, reparem que o núcleo não fica tão marcado, tá? E eu começo a ter uma diminuição de tamanho. O espaço que essas 4 células ocupam é o mesmo espaço que essa única célula estava ocupando. Aqui é o mesmo aumento. Então, não teve diferença de aumento. O que aconteceu? Houve uma diminuição do tamanho da célula. Por quê? Porque elas vão ter que viver em comunidade, elas vão ter que formar um tecido. Então, ninguém pode ser maior do que ninguém. Outra coisa importante nessa diferenciação de tamanho é que nenhuma das células fique assim, né? Desproporcional, com tamanhos diferentes. Eu vou ter que fazer a divisão, tá? Mas eu vou ter que ter células que tenham tamanhos semelhantes. Complica mais ainda, ó, quando eu vou passando e quando eu vou chegando perto do estágio de mórula. Aí, no estágio de mórula, algumas células vão se diferenciando, vão ficando menores que as outras. E agora sim, eu vou diferenciar, ou vou começar início de diferenciação entre os tecidos. E aí, por estar nessa fase, vai ficar evidente que algumas células são diferentes das outras, tá? Então, é fácil. Aqui, eu vou de 4, 8 células, tudo bem, 16, 32 para a mórula, eu já começo a ter diferença e vai ficar complicado. Então, olha o esquema para 32 células. Aqui, células menores, né? E aqui, células maiores. A esfera vai começar a fechar. E essa esfera faz com que nas calotas, né, tenham células menores e no meio células maiores, tá? Isso daqui vai dando um rearranjo, tudo bem? Vai dando um arranjo diferente, uma característica diferente para essa blasto, tá? Não fertilizado e esse um ovo fertilizado. Fertilizado. Beleza, tá? Ó, lá no microscópio a gente vai conseguir ver isso aqui. Lindo, né? Olha que lindo, 2 ovos. Gente, olha que perfeição que é isso. O tamanho perfeito, né? Olha o tamanho do núcleo perfeito, a coloração perfeita. Isso é 2 células que vão formar um embrião que até aqui tá indo super bem, tá? Então, essa imagem que a gente vai ter lá no microscópio, 2 células, 4 células. Olha que perfeição, né? Reparem que até essas duas que se sobrepõem, elas se sobrepõem no mesmo tantinho aqui, ó. Núcleos, né, na mesma posição, separados. Parece que foi feito, né, que alguém foi lá e posicionou esses núcleos, tudo direitinho. Reparem que o tamanho daqui com o tamanho dos dois está igual. Então, isso seriam embriões muito bons, né?
Até 4 células eles estavam indo muito bem, bem? Aí vieram 8 células, tá? Aqui a gente foi feliz e é isso que eu quero ver, ó. 4 para cima, 4 para baixo. Além de que elas estão sobrepostas, eu vim, coloquei uma lamínula, achatei, ficou as 4 de cima e as 4 de baixo, tá? Então, super bonito também. Então, basicamente é isso. Lá no laboratório a gente consegue ver não fertilizado, fertilizado, 2, 4, 8 células. Até 8 células, alguma dúvida? Também bastante gente tinha visto lá no laboratório, né? 8 células. Tá? Entender a necessidade da gente identificar essas células, identificar por que elas são dessa característica, né? Para eu interromper, tá? Na fase de blástula, eu tenho a diferenciação. Então, o êntero, a cavidade, o luz, vai começar a ser formada. Então, as células vão abrindo espaço, vão continuando a mitose, vão crescendo, vão abrindo um espaço que vai ser chamado de luz. Então, essa região aqui vai ser a nossa cavidade gastrointestinal, também chamada de êntero, tá? E nessa fase, eu tenho essas células diminuindo de tamanho e ficando oco. Então, mórula é compacto, é um estágio onde as células são todas iguais ainda, e eu tenho uma esfera compacta, mórula. Blástula, eu vou separando, né? Vou continuar fazendo mitose, as células vão ficando menores, a parede vai ficando mais espessa, os tecidos vão começar a surgir e aqui no centro vai aparecer a luz, que vai ser o meu êntero lá para frente, tá? Essa daqui é a figura que a gente vai ter lá no laboratório de mórula, tá? Então, reparem que o tamanho das células está bem menor e tá todo compacto, tá tudo fechadinho, tá? Uma bolinha, bem? Mas é uma bolinha rugosa, porque tem todas as células ali, tá? Eu acho que dá para diferenciar bem o tamanho, né, gente? Ó, 4 células, depois a mórula. Dá para ver pelo tamanho e pelo fato dela ser rugosa, toda compacta. Como a gente viu aqui no esquema, ó, mórula é compacta, tá? E a blástula vai começar a abrir. Então, a gente vai ver exatamente isso lá no microscópio. Ó. Aqui é uma massa compacta inteirinha, tá vendo? E aqui, olha, essa luz aqui, ó, ficou igualzinho o desenho, né? É exatamente essa. Isso aqui é uma fase de blástula. Aqui eu já tenho uma gástrula, ó. Todas essas células foram diferentes. Ela faz isso aqui, ó. Não era um vazio aqui dentro? Esse vazio, ela se dobra e fecha o êntero. Então, ela vai fazer esse movimento aqui. E aí vai formar o tubo digestório, tá? E aqui eu tenho a formação do tubo digestório e a última fase do desenvolvimento, que é a fase de gastrulação. Então, aqui eu já tenho a gástrula, tá?